Graça e paz, família. Boa noite, família. Aleluia. Bem-vindos ao Culto Fé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Vamos abrir João a partir do... vou ler no capítulo 3, a partir do verso 1. Queria convidar vocês a abrir. Enquanto vocês vão abrindo, já vamos se colocando de pé para a gente fazer a nossa confissão de fé juntos. João, capítulo 3, a partir do verso 1, amém? Glória a Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Gente, deve fazer uns 4 anos que eu faço aniversário e eu prego na semana do meu aniversário. É sempre assim. Deve fazer uns 4 anos já, desde quando eu morava em Lambari. Muito bom poder estar servindo a Deus ano após ano e a gente está evoluindo e não sair da presença de Deus. Isso é a melhor coisa que a gente pode viver na nossa vida. Você que está com a sua Bíblia aí, levanta ela e vai estar passando a nossa confissão ali atrás. Eu queria que você repetisse ela comigo, amém? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela oportunidade, Deus, pelo privilégio maravilhoso, que é poder estar na sua casa, que é poder se alimentar da sua presença, que é poder ser encontrado pelo teu Espírito Santo. Fale conosco nessa noite, me use segundo a sua perfeita vontade. Nós estamos disponíveis para te ouvir. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, vamos ler então João, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Amém? Fique à vontade, pode se sentar. Hoje a minha voz vai estar um pouquinho mais rouca do que o normal. Não é porque eu gritei muito lá na conferência global, mas eu gritei muito lá também. Mas é porque eu estou um pouquinho resfriada. Mas amém, o Senhor vai me conceder voz até o final dessa noite. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos aqui em João é um texto muito lindo, muito especial e muito importante. Ouso dizer a vocês que esse texto, essa perícope, como nós chamamos de João, ela traz o cerne do Evangelho. É aqui onde Cristo começa a revelar o mistério a Nicodemos sobre o novo nascimento. E todos nós que estamos aqui, se nós queremos entrar no reino dos céus, nós precisamos passar por essa experiência do novo nascimento. Cristo veio pregar as boas novas do Evangelho, veio trazer a boa notícia sobre um novo nascimento. Isso faz com que essa passagem, então, se torne a coluna cervical do Evangelho. Ela se torne o resumo de toda a obra de Jesus na Terra, o novo nascimento. O primeiro personagem dessa história é Cristo, aquele que a nós é muito conhecido.
mas que também, ao longo dessa noite, a gente vai poder dissertar muito sobre a pessoa de Jesus. O segundo personagem aqui revelado a nós, talvez não tão conhecido, mas muito importante para a compreensão desse texto, é Nicodemos. Alguns aqui já devem ter visto The Chosen, a cena onde Jesus se encontra com Nicodemos, que é uma cena muito emocionante. E quem era Nicodemos? Na época da Bíblia, Nicodemos, como a gente leu ali no primeiro versículo do capítulo 3, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Gente, Nicodemos era um homem importante, era um homem especial, era um homem rico, era um homem de posses. Ele era um fariseu, um estudioso, erudito, sábio. Na nossa realidade, trazendo para os dias de hoje, se a gente fosse colocar Nicodemos numa posição social, seria como se Nicodemos fosse um juiz, se ele fosse um promotor de justiça, aquele que julgava, aquele que proferia sentenças segundo a palavra de Deus. Se a gente for trazer a posição daquele homem, Nicodemos, para uma posição eclesiástica da igreja, né? Seria como se Nicodemos fosse um pastor, um bispo, zeloso pela casa de Deus, zeloso pelas escrituras, um estudioso, um mestre que amava a Bíblia. Nicodemos tão inteligente, tão altruísta, uma pessoa realmente reconhecida, importante. Ele começa a ver em Cristo algo diferente. Ele começa a ver o ministério de Jesus se desenvolvendo. Se você for ler um pouquinho atrás do que a gente acabou de ler aqui em João, Jesus começa iniciando o seu ministério. Ele transforma a água em vinho. Ele começa a curar pessoas, realizar prodígios, milagres, maravilhas. Nicodemos começa a olhar aquilo e começa a analisar tudo aquilo que ele estudou. E Nicodemos começa a pensar: talvez esse seja aquele que eu estudei tantos anos nas Escrituras. Talvez esse seja o Cristo que nós esperamos. Talvez esse seja aquele em que eu li em Isaías. Será que é ele? Nicodemos começa a olhar os milagres e os prodígios. Ele é tomado de curiosidade. Ele é tomado de encanto, de espanto perante o possível Cristo que veio para salvar os judeus do que ele acreditava ser uma maldição do Império Romano e apenas isso. Então ele pensa: bom, eu vou me encontrar com ele. Só que, gente, vamos se lembrar, Nicodemos era um cara conhecido, era famoso, era rico, ele era membro do Sinédrio, ele deveria conter agitadores, profetas que se diziam ser o Cristo. Mas ele foi tomado, não tinha como, ele já estava tomado. E ele teve uma ideia: eu vou encontrar ele, mas vai ser de noite, vai ser de madrugada, vai ser escondido. Então a palavra conta que ele foi atrás de Cristo, de madrugada, para ninguém ver. Talvez para não gerar um burburinho, um comentário. Vai que ele conversava com Cristo e via que era um charlatão. Tanto é que ele foi realmente questionar. Ele chegou em Jesus e ele falou: olha, pelo que eu estudei, pela minha erudição, pela minha sabedoria, eu estou vendo que as coisas que o Senhor faz, elas não podem ser feitas, a não ser que Deus esteja com você. Pelo que eu analisei aqui do seu histórico de milagres, das pessoas que você curou, dos mortos que você ressuscitou, está batendo aqui com algumas profecias, mas só é possível realizar essas coisas se Deus está com você. Nicodemos encontra Jesus e começa a questioná-lo e apresentar um histórico. Nicodemos quase que apresenta o currículo de Jesus. E Jesus olha para Nicodemos com sabedoria tamanha, amor indescritível. E eu desafio a dizer que foi nessa hora que Nicodemos se apaixonou pelos olhos de Jesus. Quando Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, em verdade te digo que é necessário nascer de novo. Não é sobre o meu currículo, sobre o seu currículo. Não é sobre você chegar até mim, me mostrando que você é um fariseu, erudito, inteligente, homem de posses, conhecido, sábio, que as coisas vão começar a acontecer e que você vai nascer de novo. Nicodemos, existe um lugar que você vai pisar,
que o seu currículo não vai te levar, que as suas posses não vão poder te levar. Existe um novo nascimento que ele só é acessado com o nascer de novo. Não são os nossos dogmas, as nossas práticas. Nicodemos, não é porque você é um fariseu. Vitória, não é porque você é uma pastora. Fulano, não é porque você é um missionário. Não é porque você devolve o seu dízimo. Não é porque você canta na igreja. Não é porque você é um bom servo. É necessário nascer de novo. Não depende, Nicodemos, dos seus títulos, das suas posses, dos seus dons e talentos, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Isso não vem de você, Nicodemos. Às vezes, meus irmãos, a gente vai até Cristo, como Nicodemos foi. A gente chega até Jesus e começa a apresentar o nosso currículo. Pai, eu li na tua palavra que para que eu acesse o reino de Deus, eu preciso ser bonzinho, eu preciso me batizar, eu preciso servir na igreja, eu preciso ir aos domingos, eu preciso tomar Santa Ceia. E eu estou aqui, Deus, eu estou fazendo isso. Como se nós pudéssemos cobrar a Deus. Enquanto Cristo olha para nós e fala, ei, mesmo que você faça tudo, o reino de Deus, ele não pode ser acessado sem um novo nascimento. E isso não depende de você. Isso não depende do que você pode fazer. A gente leva para Deus os nossos métodos. Bom, então é para entrar no reino de Deus, tem que fazer isso, checklist. Eu vou entrar no reino de Deus. Mas com Cristo, não funciona dessa forma. Nicodemos continua aquela conversa sem entender muito. Gente, mas como assim? Tem que nascer de novo? Mas ele pensa, ok, eu quero entrar no reino de Deus. E ele falou que é necessário nascer de novo. Então ele vai para Cristo com outro método. Não, peraí. Então não é falando para Deus o que eu falei e tal. É necessário nascer de novo? Então, mas como, Jesus? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe, vou voltar lá para dentro e vou nascer de novo? Isso é possível? Nicodemos começa a apresentar para Deus um outro método, uma outra forma. Ele queria saber como que ele poderia entrar no reino de Deus de alguma forma. Então, Jesus, muito misericordioso, ele entende que, dependendo da forma que ele continuasse falando com Nicodemos não ia entender mesmo. Não ia ter como rolar uma conversa ali de compreensão. E ele decide entregar para Nicodemos, a partir do verso 5, uma chave. Ele fala, Nicodemos, eu vou entregar para você a chave, cara. Para você entender. Você quer um método? Olha, eu não vou te entregar método, mas eu posso te entregar uma chave. Meu irmão, pensa comigo. É como se o reino de Deus, ele fosse uma porta. Como se ele fosse uma porta bem grande. Sabe aquelas portas, aquelas casas maravilhosas, aquelas portas de 3 metros? Que um dia todos nós aqui vamos ter? Amém, glória a Deus. Aleluia. Quem quer, recebe. É uma porta imensa, o reino de Deus. E para a gente acessar o reino, nós precisamos de uma chave. Para a gente abrir aquela porta, a gente precisa de uma chave. Então, Jesus, ele fala para Nicodemos, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Jesus, ele acaba de falar, Nicodemos, está aqui a chave, bem. Você quer abrir o reino? É água, é nascer da água, é nascer do Espírito. Ele olha para essa porta e ele fala, ok, eu vou acessar essa porta do reino de Deus com água e com o Espírito. Meus irmãos, é isso mesmo que vocês estão pensando. Quando Cristo ele começa a falar para Nicodemos sobre a água, sobre nascer da água, ele está falando sobre batismo. Ele está falando sobre se batizar. Às vezes nós passamos anos-luz frequentando uma igreja, vindo à igreja e participando das coisas da igreja, e a gente não se batiza, cara. A gente não nasce de novo das águas. A gente não escolhe assumir um compromisso público. Vocês acham mesmo que o batismo ele é algo tão inútil, a ponto que Cristo não falaria sobre ele nas Escrituras? Se Cristo traz o batismo como uma condição essencial de acesso ao reino, cara, é necessário. É uma ordenança bíblica, é uma chave do reino, é o batismo. É você assumir um compromisso público com o Senhor.
Falar, ei, agora eu morri para mim, no corpo, cara, publicamente, para todo mundo ver. Pode postar no Instagram da igreja que eu reposto, porque eu estou escolhendo nascer da água. Mas, meu irmão, quantos aqui de nós somos batizados há anos e ainda vamos nos batizar e não tomamos o devido cuidado com a seriedade do batismo? Escute, meu irmão, sem a ação do Espírito Santo, sem arrependimento, o batismo, ele pode se tornar um método. Ele pode se tornar um método que Nicodemos estava esperando e que nós também estamos esperando para acessar o reino de Deus. Ah, então tá, então é nascer da água, então eu vou lá fazer o curso Start na Lagoinha, vou me batizar, vou nascer de novo e tá tudo certo. Meu irmão, o batismo, o nascer de novo das águas, sem a ação profunda do Espírito Santo, de um arrependimento profundo, ele é só um banho, ele é só água, ele é só método. Método não é chave para acessar o reino de Deus. Método não é aquilo que nos traz acesso ao reino de Deus. E não para por aí. O Senhor ainda fala, ei, quer nascer de novo, acessar o reino, a chave? Batismo, água e Espírito. Eu preciso que você seja cheio do Espírito. Nós somos crentes. Eu estou falando aqui para crentes. Pessoas que são crentes há mais tempo que eu, provavelmente. Quando eu nasci num lar cristão. E às vezes a gente levanta as nossas mãos e a gente tem certeza que nós somos cheios do Espírito Santo. Quê? Eu? Eu sou cheíssimo do Espírito Santo. Eu prego na igreja, eu toco na igreja, eu tenho dons, revelamentos, coloco a mão na cabeça das pessoas, tenho revelamentos, tenho sonhos proféticos, palavras proféticas, e eu sou no Shaba, sou pentecostal, eu rodo no manto e eu sou cheio do Espírito. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, experiência com o Espírito. Meu irmão, rodar no manto, Shaba, muito bom, curto demais, pratico. Só que nós precisamos começar a colecionar experiências com o Espírito Santo de Deus. Senão nós nos tornamos apenas aqueles que fazem métodos. Bom, é para ser cheio do Espírito? É da água e do Espírito? Eu vou começar a fluir no Espírito. Os dons do Espírito são lindos. 1 Coríntios traz os dons, 1 Coríntios 12. Mas os dons do Espírito, desacompanhados de Gálatas 5, que são os frutos, o fruto do Espírito, eles são apenas movimento. É apenas método. Porque eu posso rodar aqui no manto, aqui em cima, o quanto vocês quiserem. Mas se vocês chegarem na minha casa e eu não ser uma pessoa hospitaleira com vocês, e eu não dar de beber a vocês, e eu ser uma má esposa para o meu marido, e eu ser mal educada no trânsito, e eu ser uma patroa ruim, eu ser uma má advogada, isso não vai atestar o Espírito Santo que eu digo que mora em mim. Eu não nasci de novo. Existem pessoas que ocupam púlpitos, que ocupam altares, que ocupam cargos na igreja, que não nasceram de novo e que acham que são cheios do Espírito Santo. Isso não passa de método. E quando ele fala isso, ele fala, ei, pegue a chave e acesse o reino, meu irmão. Às vezes a gente está aqui e a gente está pensando, mas o reino de Deus é quando eu morrer. O reino de Deus é porque é aquele negócio, é o céu. Aí tá, eu vou morrer, aí eu vou voar, vou lá pro céu, morar lá, que é o reino de Deus. Não, meu irmão. Jesus, quando ele fala do reino de Deus, ele traz lá em Lucas, ele fala, o reino de Deus já está entre vós. Escuta aqui uma coisa, se o Senhor Jesus tivesse te salvado só por você ser salvo, ele ia te salvar hoje e te matar amanhã, bem. Porque aí já teria acabado, mas não é isso, ele tem mais. Quando você é salvo, acabou de começar. É apenas o start da caminhada, é apenas o momento de você começar a viver o reino, você começar a experimentar o reino, porque o reino, ele não é quando você morrer, o reino é agora. As bênçãos que o Senhor tem para te entregar é hoje. O milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida é hoje. A transformação que Ele quer gerar na sua família é agora. Porque o reino já está entre nós. É uma realidade de hoje.
E às vezes a gente se atém e fala, não preciso transformar, porque eu não preciso acessar o reino. Meu irmão, é para agora. Esse novo nascimento é para a gente experienciar o hoje, o agora. Senão Deus salvava a gente e a gente podia morrer no outro dia. Mas a gente não ia ter história para contar. Que experiência que a gente tem para contar com Deus? Um dia eu subi no monte e vim pegar fogo. Não, tem que ter essas coisas. Coisa que tem gente que hoje em dia nós não vê mais. A gente precisa aprender a colecionar experiência assim mesmo. Experiência antiga, coisa dos antigos que a gente via a avó nossa contando. Que viu assombração de madrugada, orou, sumiu. Porque é isso que um crente faz, ele não tem medo de Satanás. Porque hoje a gente colecionou uma coisa do crente de ter um medo, né? Não é isso. Experiência com o Espírito Santo te faz entender que você acessa o reino. Se você acessa o reino, você está habitando com Cristo nas regiões celestiais. Rafael pregou aqui maravilhosamente. As bênçãos de Cristo nas regiões celestiais. Região celestial, gente, fica acima de potestade. Só por você ser crente já está sentado acima de Satanás. Recebe isso aí. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente está falando novo nascimento, novo nascimento. O que é então um novo nascimento? Por que existe um novo nascimento? Como que eu vou nascer de novo? Vamos para a parte prática. Meu irmão, se existe um novo nascimento, é porque existiu um velho nascimento que não deu certo. Se Jesus hoje te chama para nascer de novo, é porque lá atrás já houve um probleminha que não deu certo. Lá atrás, quando Adão foi criado, o novo nascimento teve que existir para a gente superar o que ocorreu. Entenda algo, eu nunca entendi isso. Aí você chega para mim e fala assim, Vitória, mas eu não tenho nada a ver com o novo nascimento. Por quê? Quem pecou lá em Gênesis foi Adão. E aí eu não tenho nada a ver com Adão, mesmo assim a Bíblia falando que eu fui concebida em pecado. Meu irmão, entende isso aqui. Quando Deus, ele faz a criação, ele cria tudo. Gênesis, depois você pode ler, vai criando e tal. Ele vai criar o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus, ele está criando ali, ele institui uma lei da criação. O nosso Deus, isso é importante a gente falar, o nosso Deus, ele trabalha com princípios e leis. A palavra de Deus inteira, ela traz princípios bíblicos e leis, os quais Deus, nem o próprio Deus, ele quebra. Ele respeita os próprios desígnios que ele constitui na palavra. E um dos princípios que ele instituiu é que cada espécie reproduziria segundo a sua espécie. Quando Deus cria Adão, então, essa lei vale para Adão. Adão reproduziria junto a Eva, segundo a sua própria espécie. Ele criou uma árvore, uma mangueira. A mangueira reproduziria manga segundo a sua espécie. Ele criou os animais. Um leão e a leoa reproduziriam segundo a espécie, leãozinhos. E Adão seria da mesma forma. Como que era o plano ideal de Deus? Deus perfeito. Fez o homem à sua imagem e semelhança à sua espécie. Perfeito. Sem pecado, sem mácula. O homem, então, no plano de Deus, reproduziria segundo a sua espécie. Ele, junto a Eva, reproduziria a humanidade, sem pecado, segundo a sua espécie. No meio disso, Adão peca. Então, Adão começa a reproduzir a partir da sua espécie. Não quem ele foi feito para ser em Deus, mas quem ele se tornou a partir do pecado. Você entende isso? Como isso é forte? Como que faz total diferença, total. Tem tudo a ver conosco. Porque nós somos de Adão. O pecado que Adão começou a reproduzir segundo a sua espécie, ordenança de Deus na criação, ele foi passado a nós. Não tem como você me falar que você não tem pecado. Um bebê que nasce hoje, ele já está em pecado. Porque ele veio da raiz de Adão, a não ser que ele nasça de novo. Isso é muito forte. Então, há aquela reprodução do pecado em nós. E Cristo vem. Cristo, ele não foi assim, gente. Que eu pensava que era assim antes. Nossa, Deus fez a criação. Adão pecou e Deus falou, nossa, pecou e agora? O que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu tenho um filho aqui, vou enviar ele. Gente, não foi isso que aconteceu. Cristo, ele já era predestinado a nós. Antes do pecado acontecer,
Deus já sabia que a gente ia cair e Cristo já estava predestinado a nós. Isso está até escrito aqui. Romanos capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Ei, Cristo não foi um acidente na nossa história. Cristo foi o plano perfeito, predestinado para nos fazer nascer de novo. Às vezes a gente acha que o pecado aconteceu na nossa vida e a gente se perdeu e não tem mais o que fazer, porque a gente veio da raiz de Adão, ou a gente acha que a gente está aqui na igreja, a gente batizou, recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo e pronto, acabou. Deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor Jesus, coloque amor nas minhas palavras, não é heresia. O Senhor Jesus, Ele não apenas te salvou para te perdoar dos seus pecados, mas Ele te salvou para te dar um novo nascimento. Por quê? Se nós somos da espécie de Adão e nós reproduzimos o pecado de Adão, agora em novo nascimento, estando em Cristo Jesus, nós somos nascidos de novo e não produzimos mais a natureza de Adão, mas a natureza de Cristo, regenerados. O que significa regenerado? Quando você é gerado e depois você é gerado de novo. Você foi gerado no pecado. Cristo te regenera na graça. Meu irmão, isso é forte demais. Se a gente não nascer de novo, a gente vai continuar reproduzindo a espécie de Adão na nossa vida. A espécie de pecado. Quando Cristo ele nos chama para essa realidade, Ele está nos falando, ei, eu não estou apenas tirando os seus pecados, te lavando, mas eu estou te convidando a andar lado a lado comigo, a nascer de novo, a pisar nas minhas pegadas. Quando você é salvo, meu irmão, você não é salvo só para postar foto no Instagram que você é da Lagoinha ou da qualquer outra igreja, e glória a Deus por isso, mas você é salvo para nascer de novo e para se tornar parecido com Cristo. Se o novo nascimento ele não produz em nós características de Cristo, nós não nascemos de novo. Se nós nos dizemos cristãos e nós não nos parecemos com Jesus, nós não nascemos de novo. Se nós falamos que nós somos crentes, que nós amamos a Bíblia, mas nós não lutamos diariamente em santificação para pisar nas pegadas dele, nós não nascemos de novo. Existe um nascimento em Cristo que confronta as atitudes mais profundas do nosso coração e que não nos permite continuarmos da forma que nós nascemos em Adão. Algo em nós que precisa ser transformado por Cristo nessa noite. Eu me incluo todos os dias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ei, se a morte entrou por Adão, Cristo nos dá um novo nascimento de vida. Essa é a essência do Evangelho. É nos tornarmos iguais a Ele, parecidos com Ele. É isso que nos... Você entende que Cristo, Ele sobe a régua, cara? Às vezes a gente fala, porque Cristo subiu a régua do pecado. Glória a Deus, Ele subiu a régua do pecado. Se antes você tinha que adulterar, agora só de você olhar, você já adulterou. Mas mais do que isso, Ele sobe a régua até da salvação, cara. Se antes você ia lá no Antigo Testamento, cumpria as leis, os requisitos do Antigo Testamento, você era salvo, glória a Deus por isso. Mas agora não para por aí. Agora você aceita Jesus, você recebe a graça e você tem a incumbência de se parecer com Ele todos os dias. Isso exige de nós autorresponsabilidade, isso exige de nós esforço. A palavra diz que o reino de Deus ele é tomado por força. Uau, isso exige da nossa carne realmente que a gente se dobre a Jesus. Não é só ser batizado. Não é só achar que nós somos cheios do Espírito Santo. É andar como Ele andou. Nessa noite eu te convido a ficar em pé para a gente começar a entrar no encerramento disso. Meu irmão, nascer de novo é para todos nós aqui. E a grande pergunta que fica para nós, como eu posso nascer de novo hoje? O que eu devo fazer? Eu preciso. Como Nicodemos foi atrás dessa resposta. Nós nos encontramos assim hoje. E lá no verso 14, Jesus mesmo, ele responde essa pergunta para nós.
João capítulo 3, verso 14, ele diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? O que Jesus estava falando sobre como nascer de novo? O povo, gente, no deserto, eles esqueciam de Deus. Deus foi lá e mandou uma praga, mandou serpentes, para que eles fossem picados e morressem, porque eles estavam em pecado, eles não estavam adorando Deus. Então, o povo falou: Moisés, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais ser picado por serpente, pede para Deus tirar essa praga. Deus falou para Moisés: levanta uma serpente de bronze. Todo aquele que for picado pela serpente vai olhar para a serpente de bronze e vai ser curado. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que nessa noite Ele é a nossa serpente de bronze. Todos nós aqui que estamos sendo picados pela serpente do pecado, do velho homem, do antigo nascimento, ao olharmos para a serpente de bronze, que agora é Cristo, nós temos acesso ao novo nascimento. Quer nascer de novo, meu irmão? Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Ele é a nossa serpente de bronze, assim como esse versículo diz, que assim como foi necessário que aquela serpente fosse levantada no deserto, agora Ele é levantado, para que nós possamos olhar para Ele, e nós possamos alcançar graça, misericórdia, e nós possamos nascer de novo todos os dias. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Sua presença, Deus. E nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, um novo nascimento. Nessa noite nos ajude a olhar para Ti, Deus. Nós queremos olhar para Ti, nós queremos ser transformados a partir das Suas pisaduras, Deus. A Tua palavra diz que por Suas pisaduras nós somos sarados. Deus, a Sua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ti, Deus. Senhor, nós entendemos que a cruz, ela nos liberta completamente. Mas nós não queremos que a cruz, ela seja para nós um lugar de paralisia. Nós queremos que toda vez que nós olharmos para a cruz, nós entendamos que nós temos mais a viver. Nós entendamos que nós precisamos ir à frente. Nós entendamos que nós precisamos nascer de novo todos os dias e dia após dia. E se a gente cair, a gente nasce de novo. Porque a gente tem um advogado junto ao Pai que nos justifica de todo o pecado. Nós temos aquele que foi levantado em nosso favor e que nos cura da picada do pecado na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite o evangelho puro, simples, de salvação, de cruz, de arrependimento, ele entre no nosso coração e ele encontra um lugar, Pai. Em nome de Jesus.